Boa noite, meu senhor, minha senhora. Você que está ligando aqui o rádio agora, o rádio do século XXI, que é o podcast. Uma boa noite aí para toda a família. Uma boa noite aí para o seu papagaio, para o seu cachorro. No episódio de hoje, eu vou estar respondendo as perguntas, as respostas, melhor dizendo, que eu recebi da caixinha de perguntas que eu deixei. Há um tempo atrás, há um mês eu acho, deixei uma uma caixinha no Instagram, divulguei um episódio aí e falei, ó, eu quero fazer um episódio de perguntas e respostas, então manda aí uma pergunta que eu vou comentar aí, sem citar seu nome, sem citar o nome de ninguém. Então deixei essa caixinha lá. Quando esse episódio for ao ar, eu vou divulgar ele no Instagram e deixar outra caixinha para uma parte 2. E aqui no Spotify, lá embaixo, sempre tem a caixa de comentários, né? Essa caixa de comentários, ela é o seguinte: quando alguém escreve uma coisa para mim nela, ela mostra só para mim. E aí eu dou a opção de publicar a pergunta ou não, no para que outras pessoas vejam a pergunta no próprio Spotify. Então assim, no geral, os comentários que eu tenho aqui no podcast são comentários bem tranquilos e tal, e, e eu publico eles. Às vezes eu até pergunto para a pessoa se eu posso publicar, quando eu sei quem é a pessoa, né? Às vezes não tem como você saber. E, então, se você for a alguns episódios anteriores e buscar comentários, você vai ver que tem aí alguém fez um comentário sobre o episódio, um ouvinte, e eu publiquei. Mas no geral, ele não se publica. Ele aparece só para mim. E aí eu tenho lá um botãozinho que eu aperto, dizendo assim, ó, publicar, tornar público sim ou não. Então, estou dando esse aviso, porque aí você pode deixar nesse episódio de hoje, tá? O, um seu comentário, uma pergunta, uma dúvida. Pode ser da vida, da sua vida pessoal, uma dica amorosa. Ah, estou tendo problemas com a cremosa, com o cremoso. O que você faria na minha situação? Não sei o quê, sei lá. Manda aí qualquer pergunta que possa ser respondida. Assim, eu não estou conseguindo pensar numa coisa que não seria incoerente, porque esse podcast ele pode falar de qualquer coisa, né? Só não pode ter muito barulho, que é para dormir. Então você pode fazer qualquer pergunta aí. Então faça a pergunta, faça seu questionamento, seu comentário aí na caixinha do Spotify ou no Instagram. Vou deixar de novo a caixinha aberta lá quando eu publicar esse episódio. Eu recebi três perguntas da última vez que eu abri a caixinha no Instagram. Eu vou começar pela mais simples e para mais complexa. Eu recebi três perguntas. Uma pergunta nos conte mais ou menos assim, nos conte sobre alguma antiguidade que você está interagindo aí, está fazendo, uma história. A outra pergunta é como roubar coisas no seu trabalho. E a outra que é a mais, está aumentando o nível de complexidade, né? Para dar uma resposta. E a outra é sobre o sistema de ensino e tal. Eu tô com as perguntas aqui agora, eu tô dirigindo. Eu vou gravar uma primeira parte aqui dirigindo, uma outra parte depois eu leio direitinho a pergunta que, que fizeram. Mas é uma pessoa que está desanimada com o sistema de ensino, não se sente motivada para estudar, enfim. É uma pergunta nesse sentido, né? É uma pessoa desmotivada com o sistema de ensino porque ele é uma merda. E aí, bem, começando pela mais simples, que é uma antiguidade que está me tomando a cuca recentemente,
eu fiz o último episódio sobre ela, né? Só que esse último episódio eu só fiquei em devaneios ali. E como eu tava tentando falar e pesquisar ao mesmo tempo, eu não consegui nem falar o podcast, nem pesquisar. Aí depois que eu parei de gravar o podcast que é o episódio anterior, eu fiquei só pesquisando, eu avancei bastante a minha pesquisa. Bastante mesmo. Porque eu não tinha que estar dividindo a minha cabeça com duas coisas ao mesmo tempo. Não que eu não consiga fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas é porque depende. Sempre depende de qual tipo de coisa. Eu estava fazendo duas coisas que eu precisava pensar. E pensar coisas diferentes. E aí você fica meio perdido mesmo, né? Mas assim, essa antiguidade que me tomou, que eu estava falando no episódio passado sobre uns itens holandeses, né, bem diferentes, que eram majoritariamente peças inglesas, tinha uma ou duas coisas dos Estados Unidos, peças da Segunda Guerra, e um capacete sul-africano, modelo inglês, mas que foi tudo isso utilizado por uma mesma pessoa, que era um holandês na, nas guerras na guerra de independência da Indonésia. No caso, a Holanda era a galera que não queria a independência da Indonésia, né? Eram os colonizadores. E eu avancei bastante na pesquisa desde o do último episódio. Primeiro porque eu mandei e-mail para duas pessoas, para dois holandeses, colecionadores e pesquisadores disso aí na Holanda, dessa guerra, que eu achei na internet. Eles têm uns sites que falam sobre isso e eu até no episódio falei isso. Pô, lembrei que eu tenho que mandar uma mensagem aí pra esses holandeses, ver se eles me ajudam. Um deles me respondeu, o outro não me respondeu, mas tudo bem, porque o que me respondeu, ele me ajudou bastante, me ensinou a pesquisar algumas coisas, me deu algumas referências sobre o funcionamento do exército holandês e onde procurar fontes históricas. E, e ele já. Isso me ajudou bastante a achar informações sobre o carinha, que é na dog tag tava, como eu falei, né? A pontinho Gente. Gente, não sei como fala. Aí eu descobri o primeiro nome dele, né? Que é o A, que tava ali indicado de maneira reduzida, mas é Ansco. Ansco Gente. 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 Não sei como fala. Jan. É, enfim. Encontrei o nome dele, algumas informações dele e da esposa dele. Assim que isso, um contato que eu tive com o holandês, ele me respondeu 3 dias depois. Então, assim, eu mandei o e-mail naquele dia, no dia é só você ver o dia aí que eu publiquei o podcast. E eu acho que uns 2, 4 dias depois ele me respondeu, dando informações. A gente trocou aí umas quatro, quatro conversas de e-mail, assim. Ele me respondeu, aí eu mandei outro, ele respondeu, enfim. Como se fosse quatro cartas, né? Que eu estivesse mandando ali para ele. E aí ele respondeu. Todas. É, ele demora um pouquinho. Mas depois também, no dia que eu gravei o podcast, o último, e parei de gravar e fui pesquisar melhor, eu sistematizei o, os regimentos do qual ele fez parte. Ele fez parte do... Regimento não, os batalhões. Porque ele fazia parte do regimento Stottruppen, que são as tropas de choque ou tropas de, de guarda, uma coisa assim. E aí ele fez parte da primeira companhia do quinto batalhão Stottruppen e da quinta companhia do sétimo batalhão Stottruppen. E eu analisando isso, né, deu pra... Só isso por si só já deu pra pesquisar uma coisa interessante, que ele foi pra
para a Indonésia com o 7º Batalhão, e esse batalhão, ele, no meio da guerra ali, esse conflito durou de 45 até 49. Né? As tropas foram repatriadas todas ali na década de 50, mas o conflito acabou em 49. Ele foi com o 7º Batalhão. O 7º Batalhão ali em 1948, no finalzinho da guerra, ele foi repatriado, foi mandado de volta para a Holanda, mas ele ficou. Ele ficou na Indonésia, lutando, e por isso passou para o 5º Batalhão, que era um batalhão de tropas novas que estavam chegando naquele mesmo ano de 48, né? Elas chegaram em fevereiro de 48, janeiro, fevereiro, e, e o batalhão do Ansco, ele foi repatriado em abril, no início de abril, ali no dia 3 de abril, ele foi repatriado, mandado de volta para a Holanda. Então, bem antes de abril, ele já, com certeza, ali em março, o 7º Batalhão foi desmobilizado e para ir embora no próximo mês. Então, no mínimo, em março, ele já, com o batalhão desmobilizado, ele já deve ter entrado no outro, que era o 5º Batalhão. E isso é uma informação interessante. Isso dá para interpretar só observando as datas e a cronologia das coisas, né? Mas, enfim, observando tudo que deu para pesquisar sobre ele, né? Com a ajuda do holandês, que é um cara chamado Jem, e eu não sei falar o sobrenome dele, porque é um sobrenome holandês muito maluco. Gjorvide, um negócio assim. O Ansco era um holandês, filho de holandeses, mas que ele nasceu em Java, que é uma das ilhas da Indonésia. A Indonésia tem ali, é formada por várias ilhas, né? Tem a ilha de Java, a Sumatra, as principais ilhas, pelo menos, né? Java, Sumatra e eu acho que Bornéu, se eu não me engano. Tem outras ilhazinhas que são menores, pequenas. Ele nasceu em Java, numa cidade do interior de Java. Os pais dele eram holandeses, então colonizadores. E ele foi mandado para a Europa durante a Segunda Guerra. Ele foi voluntário, provavelmente no final da guerra. Então ele foi mandado para a Holanda, mas passou pela Inglaterra também, porque as tropas holandesas estavam lutando junto com as inglesas, então tinha esse suporte. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a Holanda já começou o projeto de recolonização da Indonésia, então estava para mandar tropas para a Indonésia, e essas tropas foram reorganizadas na Inglaterra, com a ajuda dos ingleses, reequipadas lá. Algumas foram reequipadas também pelos americanos, pelos Estados Unidos, mas no primeiro momento a maioria pelos ingleses, e, e foram mandadas para a Indonésia, né? Em 1946, perdão. Então ele nasceu na Indonésia, foi para a Europa e voltou para a Indonésia para as guerras de independência, né, e decolonização. E aí ele foi com o 9º Regimento Stormtrooper, que foi o regimento que foi organizado lá na Inglaterra ainda. E esse regimento não, perdão, o 9º Batalhão Stormtrooper, ele foi recondicionado, e aí ele acabou indo parar no 7º Batalhão Stormtrooper, que é o batalhão no qual ele serviu na Indonésia, né? Primeiramente ele vai desembarcar em Java, não, em Java não, perdão, na ilha de Sumatra. Depois eles vão ser mandados para Java. A maioria das batalhas vão acontecer em Java. Ele vai ficar lá 46, 47, 48. Em 48, o 7º Batalhão vai ser desmobilizado, vai ser mandado de volta para a Holanda.
e aí a Holanda manda novos batalhões para lutar. Ele já era voluntário, ele se voluntaria de novo e para continuar na Indonésia, até porque ele morava lá, né? E aí ele vai ir para a primeira companhia do 5º Batalhão Stormtrooper, a partir de pelo menos março, assim, no máximo março de 1948. E em 49, no ano seguinte, a guerra vai acabar, né? E aí o que acontece? Ele chegou a se casar com uma nativa, uma indonésia de ascendência chinesa, lá na Indonésia mesmo. Não foi possível encontrar a data em que ele se casou com essa moça, né, a Eleanor Gente Ong. Como ela tem um nome, como ela era de ascendência chinesa, ela tem um nome chinês. Mas quando ela casou, ela ficou, tipo assim, ela perdeu o nome chinês, sabe? Coisas da colonização, né? E como ela opera, assim, você apaga o seu nome étnico, o seu nome original, vamos colocar assim, e assume o nome do modelo colonizador. Mas o nome dela era Ong In Lan. Ong In Lan. E ela, quando se casou, mudou o seu nome para Eleonora Gente Ong. É, então, não sei qual data que eles se casaram, mas em 1950 eles já estavam casados. Isso existe no registro. E ele foi desmobilizado, então, na Indonésia. Todas as tropas voltaram, holandesas voltaram, que estavam na Indonésia, voltaram para a Holanda em 1950. Ele ficou lá, porque ele morava lá e tudo mais. Mas, em 1951, ele voltou para a Holanda, teve que deixar a Holanda, enfim. Não pega muito bem você ser um colonizador e continuar morando ali, que lutou contra a independência dos indonésios e você tá ali na Indonésia. Acho que não pega muito bem, né? Aí ele, em 1951, voltou para a Holanda e voltou com a esposa dele, né? Com a Leonora Ong. E o que explica o fato também de ter um broche chinês nas coisas dele, né? Pode ter sido da esposa dele, ou ele mesmo ganhou, não sei, já que o 7º Batalhão Stormtrooper, em 1947, ele participou também do cuidado de alguns prisioneiros. E eram prisioneiros japoneses e chineses que estavam na Indonésia. Daí que pode ter vindo esse broche. Então ele só guardou de lembrança. Eita, poxa, tem que ir nos Correios, cara. Tô esquecendo. Tô indo direto pra escola, tem que dar a volta aqui no carro e ir nos Correios, calma aí. Aí o que acontece? Ele teve. Ele e a mulher dele, né? Tiveram duas filhas na Holanda. Uma se chamava Francisca, eu acho, e a outra se chamava Luiz. É engraçado que elas têm um nome, Francisca é um nome, assim, bem brasileiro, né, para uma pessoa que nasce na Holanda, e a outra ela Luiz Marguerite de Seixas. Também é um nome meio brasileiro, então não sei, ou talvez alguma parte aí, ou a família do Ansco tenha uma descendência brasileira ou portuguesa, ou a menina lá chinesa, a Leonora. Até porque em 51 eles vão para a Holanda. Em 8 de fevereiro de 1955, eu achei os documentos deles de, de, de imigração para o Brasil. Eles se mudaram para o Brasil, desembarcaram no porto do Rio de Janeiro com um visto permanente, ou seja, de moradia permanente no Brasil, para morar na Ilha das Flores.
que eu não sei se fica no Rio ou em São Paulo. Mas é aquela Ilha das Flores do documentário, Ilha das Flores, sabe? Tem um documentário famoso que se chama Ilha das Flores. Procura aí no YouTube, se você não viu, é legal. É um documentário super reconhecido e muito bom mesmo. E essa é a história dessa galera aí. Bem, pessoal, então é isso. Essa primeira história. Agora você já deve perceber que o áudio mudou bastante, que eu não estou mais no carro. A magia do corte vai acontecer. Então essa é a história. É um holandês que nasceu na ilha de Java, na Indonésia. Foi para a Europa, voltou para a Indonésia para lutar as guerras de independência. Depois migrou para o Brasil e aqui viveu. Né? Teve aí 2 filhas, até onde se sabe. E uma delas virou aí professora de pedagogia, eu acho, doutora em pedagogia, doutora em educação e informática, na década de 90. A outra pergunta que ficou colocada aqui é a pergunta: como roubar coisas do seu trabalho? Dicas de como roubar um lugar de trabalho, um lugar que eu acho que é o seu local de trabalho. Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela nos leva a várias reflexões. A primeira dica que eu dou, não é uma dica, é um pensamento. Eu não conseguiria roubar um local de. Eu, especificamente, né? Não conseguiria roubar um local de trabalho do funcionalismo público. Porque o funcionalismo público é um serviço para o povo, feito por servidores temporários, efetivos ou terceirizados, mas que estão ali prestando esse serviço. E a gente já sabe que é sucateado para um caramba, sabe? Tipo, os hospitais, a educação, a segurança. Outras áreas também, todas as áreas, né? Falei as básicas aí. Então, tipo assim, eu sou incapaz e sou contra que você. Ainda que. É claro que tem uma exploração capitalística por detrás, porque a gente está falando do serviço público, né? O serviço do Estado, mas, querendo ou não, é um Estado capitalista, é um Estado burguês, não é um Estado popular. Não é um Estado criado a partir do poder popular. Então, o elemento da exploração e da subserviência ao capitalismo está ali ainda, mas a questão é que você ainda serve ao povo, que é o seu foco, né? Que é o que interessa. E dentro de toda a nossa capacidade crítica, devemos servir ao povo. E aí eu tenho essa dificuldade, né? Essa barreira de fazer isso especificamente. E aí a gente vai falar das contradições, né? Da dialética que existe entre do estado das coisas. A gente defende um estado, a gente sim, tô falando eu, né? Um estado popular e não burguês, onde o serviço público seria uma coisa mais abrangente e de fato um servir para o público de maneira mais apropriada, não está servindo aos interesses da burguesia que está por detrás das elites e das classes econômicas dominantes, né? Mas, ainda dentro do capitalismo, a gente tem que lidar com a contradição de que estamos no estado burguês, de tipo burguês, né? Não tem que acreditar que existe só um tipo de estado, mas o estado de tipo burguês subserve, é claro, a, a classe dominante, mas ainda contraditoriamente, ou dialeticamente, melhor dizendo, estamos na disputa desse espaço de poder, desses espaços de poder, a partir de outros projetos, né? E tem vários projetos em disputa ali na realidade. E aí a dialética da realidade, o movimento da realidade, das lutas de classe e de outras lutas vão movimentando mais para um lado, mais para um outro, as estruturas do Estado, as estruturas sociais, enfim. Isso é uma viagem, né? Uma outra viagem. Mas aí
pensando no ambiente de trabalho privado, onde a exploração capitalística ela acontece, ela graceja, dia sim, dia também, de maneira voraz e cada vez mais voraz, aí você pode roubar o que você quiser. Porque o que você produz, o salário que você recebe, ele é uma mixaria frente àquilo que é expropriado pelos donos dos meios de produção daquele estabelecimento, que lucram, é claro, em cima, e só pode haver o lucro em cima da exploração. E a taxa de mais-valor é altíssima. A gente sabe, tinha um estudo que mostrava a taxa de mais-valor média em cada país, né? Claro que é uma média. E o Brasil, se eu não me engano, batia 100, 200%. Então, tipo assim, é 100% ou 200% daquilo que... Não, perdão. Significa que de toda a riqueza que um trabalhador produz, ele fica com um terço. Mais ou menos isso, né? Se você tem uma taxa de exploração de mais valor de 100, de 200%, em cima daquilo que foi produzido, né? Que é o mais valor, é o valor acima do que foi produzido e do salário que está sendo pago para a pessoa. Então a pessoa ela produziu aí uma quantidade de riqueza social, de riqueza econômica, e para ela, só é revertido um terço ou metade do valor do que ela produziu. O resto vira lucro para a empresa ou para o capitalista, né? Isso individualmente. Então, cada trabalhador gera uma taxa de mais valor, se não me engano aqui no Brasil, 100, 200%. Portanto, você roubar uma coisa do seu ambiente de trabalho é belo e moral. Vamos seguir esse raciocínio. Mas aí a questão é essa. Essa é que é a grande questão, meu amigo. Eu sei quem. É porque eu não posso falar seu nome aqui no podcast. Apesar de que eu acho que você não teria problema, meu amigo. Mas eu sei que você está falando do seu ambiente de trabalho privado aí. E que existe uma facilidade, às vezes, de você fazer pequenos roubos. Pequenos furtos, né? Por exemplo, você roubar um clips. Vamos começar com níveis. Tem essas coisas que são tranquilas. Está ali no almoxarifado, no balcão, numa coisa qualquer, tem um clips ali, ou você pega um clips, estou precisando de um clips lá em casa para prender os papel. Você pode a cada uma semana pegar um clips. Ninguém vai perceber que o clips está sumindo, até porque é um utensílio que você se espera que você não use um clips, depois de usar ele você joga fora, né? Mas que se espera que é uma coisa que vai se perdendo, que vai se gastando ali. Então a cada uma semana vai pegando um clips, vai pegando um filetinho uma carreirinha de grampeador, que ninguém vai perceber que está sumindo isso aí, mas está levando para sua casa. É como se você tivesse se auto-apropriando de um pouco do mais valor que você gerou. Porque o seu chefe, a empresa, ela está comprando aqueles utensílios que você usa no seu trabalho. É um custo que ela tem, e esse custo vem do lucro que a empresa tem, e ela usa o lucro para comprar as coisas aí, os itens de custeio, de capital. Mas quem gerou o lucro? Você. E aí a taxa de exploração, por exemplo, do Brasil, 100, 200%. Você pega aí, você está restituindo centavos ali da sua... É uma coisa ridícula, né? Mas do que você trabalhou. E não foi para você, você produziu, mas você não ganhou. O que você ganha é um salário. E o mais valor é aquilo que você produziu, mas você não está ganhando. É uma riqueza social e econômica que você produziu. Toda riqueza econômica é social. Porque para você produzir uma coisa qualquer, você precisa de todo um complexo social. Não é só o indivíduo vai lá e produz um negócio. Né? O indivíduo é dependente. Está inserido numa sociedade. Então a riqueza ela nunca é só... uma riqueza produzida ela nunca é apenas individual, ela é social. Então, você está restituindo um pouquinho ali.
Essas coisas simples, você vai semanalmente. Você pega um clipe essa semana, ou um clipe a cada 2 dias. Eu acho que isso aí, se for material de escritório, se for um ambiente de escritório, ninguém vai perceber. Todo mês vai comprar caixa de clipes. Aí se for um ambiente que não usa tanto clipes, aí você faz um clipe a cada uma semana. Sabe? Caneta. Pega uma caneta. Todo mês uma caneta. Você leva para casa. Né? Então tem isso. Aí a gente pode entrar nas coisas mais complexas. Vamos aumentar o nível. Às vezes você está ali Você é um estoquista? Trabalha num mercado, num comércio, né? No geral. E aí você tem que trabalhar com estoque. Sempre tem uma coisa ali que sobra, que fica um amassadinho, você não vai colocar no estoque, vai ficar num cantinho, vai guardar no almoxarifado e tudo mais. E ali vai ficar esquecido, até que, isso aí a gente devolve, não sei o quê. É o momento que você pega, dá uma pegada ali, nesse produto. Ou uma parte dele, às vezes é uma caixa ali, tem uma caixa de um produto, e aí abriu a caixa e tem uma coisa ali perdida e tal. Dependendo ali, se você conhecer qual é o sistema que o seu emprego utiliza ali para fazer o controle, às vezes você consegue catar um para você, entendeu? Se você mexe com a tesouraria, com o cálculo, com a contabilidade da coisa, é muito mais fácil, porque você pode falsificar o número. Você pode falsificar o número ali e pegar um para você, né? E tudo vai depender de como a loja sistematiza isso. Já falei que numa certa loja, eu tinha um chefe muito filho da puta. Eu que fazia o cálculo das vendas. Fazia o cálculo das vendas, que eu tinha que calcular o que estava vendendo para fechar o mês, né? O que passou. E calcular o meu. Como é que chama? Comissão. E, e tinha uma regra que era nunca perca. Tem algumas regras, né? Tipo assim, nunca perca uma venda e tal. Não perca vendas. Principalmente quando a gente lida com alguns produtos, algumas lojas que conseguem produtos por um valor muito ridículo e vende por um valor muito mais alto, né? Em comparação com aquilo que você comprou. Então, assim, tem todas as possibilidades de você nunca perder uma venda, porque você pode sempre fazer descontos tão absurdos que a pessoa ela vai levar, o preço fica abaixo do valor de mercado. E aí tinha um cara que queria comprar um produto nessa loja e esse produto custava R$ 100, ele queria pagar 50, até porque o produto estava um pouco usado, estava um pouco desgastado. E ele ia usar para enfeite, não ia usar para aquele produto para realmente usar no seu dia a dia. Usar para enfeite. E tinha essa máxima, né? Nunca perca uma venda. Eu falei, aceita logo os R$ 50, de fato. E também porque tem que ter uma noção de uma coisa, pessoal. O comércio é o seguinte, você nunca coloca a coisa que você quer vender pelo preço que você realmente quer vender. Você coloca sempre um preço um pouquinho mais alto para você negociar. Você vai vender ali uma coisa de R$ 100. Eu quero R$ 100 nesse negócio. Você coloca 120. Que a pessoa vai e fala, pô, 120, gostei, mas tem como fazer um desconto? Claro, tem como fazer por 100. Ah, ótimo, belo desconto. Ou seja, você está vendendo pelo preço que você queria vender desde o começo. Entende? Se a pessoa insistir muito, 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 aí você, vou fazer 90, R$ 80. Ou seja, você, você ainda está numa boa posição. Então tem essa manha da negociação também. Você sempre coloca, ou costuma-se colocar o preço acima do valor que você realmente quer naquilo, você ter uma gordurinha para queimar ali e negociar. E era esse o caso. Não sabia que aquele negócio ali valia, sei lá. Meu chefe deve ter comprado aquilo ali por R$ 10. E aí, queria 50. Eu, por mim, eu fazia, mas aí o cara, o meu chefe não deixou fazer.
Mas eu já tinha vendido, na realidade. Aí depois eu fui perguntar, podia fazer aquilo ali por R$ 50, pode fazer essas coisinhas aqui? Não, não, isso aí faz por R$ 50 não sei o quê. Mas eu já tinha feito, já vendi, já tinha vendido pro cara. Aí ele perguntou, e aí, vendeu? Não, não, vendi não. Só que eu já tinha vendido, o que que eu fiz? Peguei pra mim. Aquele dinheiro, que era R$ 50 só. Peguei pra mim. Ele foi lá conferir. Não tinha nenhum controle, quem fazia o controle era eu. Nem ele fazia o controle. Eu era um vendedor. Eu fazia vários trabalhos ali, vários desvios de função. Então, foi belo e moral eu ter pegado aqueles R$ 50, devia ter pegado mais coisas. Então, isso é um outro nível. Então, são algumas dicas de como você fazer isso aí. Tem as dicas famosas, né? Que não é roubar uma coisa, mas você roubar o tempo. Porque uma parte do seu salário, da força despendida de trabalho tem a ver com o tempo que você está trabalhando ali. Então, toda oportunidade que você tiver, eu vou ao banheiro. Vai devagar, entendeu? Vai com calma. Passa um tempo ali no banheiro, lava o rosto, dá uma sentada ali no vaso e mexe um pouquinho. Fica ali, dá um. Quando você está no trabalho, assim, às vezes você nem consegue mexer muito no WhatsApp, nas mensagens, né? Conversar com a galera, ou resolver coisas importantes. Vai no banheiro, senta no vaso lá, faz sua necessidade, né? É xixi, senta no vaso também. Senta e faz xixi. Abre o celular, dá uma olhada no WhatsApp. Você está roubando tempo. Está roubando um produto, está roubando tempo, está restituindo um pouco do tempo. Você pelo menos dá uma, entendeu? Eu acho que isso é uma outra forma, uma outra perspectiva. Senta, assim, não demora muito também, porque senão fica estranho. Vai beber uma água, anda com uma garrafinha. Sempre ande com uma garrafinha de água. Você vai bebendo ao longo do dia, você vai precisar encher sua garrafinha. E quando você for encher sua garrafinha, dá uma enchida. Aí dá uma enchida. Onde é que você estava? Não, estava enchendo minha garrafinha. Tá. Se você beber muita água, primeiro você está se hidratando, isso é bom. Segundo, você vai ficar gastando vários tempos para você ter que se deslocar e fazer o percurso da garrafinha, para encher a garrafinha, né? Mas acho que o principal mesmo é para roubar coisa no trabalho, é em estoque. Se você tiver acesso ao estoque e tudo mais, pegar aquelas coisas que ficam meio amassadas, isso aqui vai devolver, isso aqui e tal. Acho que são essas dicas. Eu não tenho muita experiência nisso, né? Infelizmente, eu não tenho. É, mas é isso. Essa é a dica que eu posso dar. A outra pergunta aqui, eu ia responder as perguntas em nível de dificuldade. A outra pergunta aqui foi assim, ó. Como ter ânimo para voltar aos estudos? Eu amo estudar, porém tenho um ranço tão grande do sistema de ensino que acabou com toda a minha motivação de ir para a escola. É complexo, né? Porque você, às vezes, para responder essa pergunta, acho que para responder essa pergunta de uma maneira mais apropriada, precisaria de mais informações, tipo assim, o que desanima em especial e tal, né? A gente, quando vai vendo o estudo do caso, aí a gente consegue dar uma resposta maior. Mas assim, claro, é compreensível que é uma pessoa que gosta de estudar, mas o sistema de ensino dá uma preguiça, assim, dá um ranço. De fato, o sistema de ensino, no geral, né, é bem ruim. Muitas vezes os professores não são ruins, a escola às vezes até tem uma estrutura interessante, como é o caso da minha escola, tem uma estrutura muito boa. Assim, sala de aula, tem computador, tem projetor, som, sistema de som. Então isso ajuda muito. Só que assim, a gente tem um sistema de ensino que tem suas regras, suas burocracias, é um currículo que é implementado. E aí é claro que o sistema de ensino, todo o sistema de ensino está vinculado com o modelo de sociedade vigente. E é mais ou menos isso que o Pierre Bourdieu quis dizer quando ele faz aquela análise, né,
Na pedagogia a gente estuda como teorias reprodutivistas, né? Ou seja, de que todo sistema de ensino ele reproduz, ele é feito para manter o modelo social do qual ele está inserido. E tem muita gente que não gosta dessa teoria, acha não sei o quê, mas assim, o Pierre Bourdieu, ele está simplesmente olhando para a realidade e descrevendo ela. E de fato, todo sistema de ensino, não interessa em que modelo de sociedade seja, ele está estruturado para que as estruturas sociais vigentes continuem sendo mantidas, né? Só que a grande questão é qual sistema educacional a gente está falando, né? Se a gente está falando de um sistema educacional dentro de uma sociedade capitalista de classes, então esse sistema educacional estará estruturado para estruturar as estruturas do sistema capitalista. Sei que a palavra estrutura muitas vezes é porque o próprio Pierre Bourdieu ele usa esses termos, né? As estruturas estruturantes estão aí postas para estruturar, enfim, é meio redundante, né? Meio uma punheta acadêmica, uma masturbação acadêmica, mas é isso. E para manter uma sociedade de classes, que é uma sociedade desigual. Se a gente, por exemplo, tivesse uma sociedade com um modelo igualitário, vamos colocar assim. Não vou nem falar que é socialista, que é comunista, um modelo mais igualitário. Então, a estrutura da educação educacional estaria estruturada para estruturar uma sociedade com aqueles princípios, com aqueles valores, para manter os valores de igualdade. Ou qualquer outro. Então, quando o Pierre Bourdieu fala isso, acho que tem muitas pessoas que, assim, você vai para o lado pessimista, né? No sentido de que, bem, a sociedade ela é repleta de várias desigualdades, de capitalismo, sociedade de classe, machismo, homofobia, etc. Então, o sistema educacional, ele, mesmo formal, ele está posto para fazer a manutenção disso, né? Claro que aí a gente tem a questão da dialética. A gente tem uma sociedade capitalista, sociedade de classes. Aí, o sistema educacional ele é feito e matizado para manter isso, mas ao mesmo tempo a realidade não é pura, né? Não são sistemas puros. Então temos as pessoas, né? Nós, eu, sei que está me escutando talvez, que luta por ter um sistema de ensino mais justo, e essa luta que acontece hoje, que aconteceu no passado, é o que permite a gente ter, por exemplo, hoje no Distrito Federal, um currículo da Secretaria de Educação, que, bem, a gente vive um sistema capitalista, então a educação ela tem suas limitações, mas ao mesmo tempo que assume alguns princípios, como da pedagogia histórico-crítica ou da psicologia histórico-cultural, que são progressistas, que visam romper isso, né? Só que, ao mesmo tempo, essas noções críticas elas estão postas e misturadas dentro de uma estrutura rígida que funciona para manter a sociedade como ela está. Mas, ao mesmo tempo, essa inserção que vem pela luta, que veio pela luta, né? Que permite aos poucos ir mudando o sistema de ensino, né? Aquilo não vai mudar de uma hora para outra. A não ser que tenha uma revolução, uma coisa assim excepcional. Mas para você ter uma revolução na educação, você tem que primeiro ter uma revolução social e econômica. Essa é a questão, né? Tem uma frase do Paulo Freire que ele fala: olha, a educação não muda o mundo. A gente tem essa visão idealizada: a educação muda o mundo. Não é a educação que muda o mundo. Aí essa frase do Paulo Freire fala: a educação não muda o mundo, ela muda as pessoas. E as pessoas, uma vez instrumentalizadas para a educação que receberam, elas aí sim elas podem mudar o mundo. E ainda assim tem uma questão, assim, eu posso receber uma educação, receber educação. Você tem um monte de classe média, de gente rica que recebe educação, de receber educação. Estão usando a educação para transformar o mundo? Ou estão usando a educação deles para manter os seus privilégios de classe, seus privilégios outros aí, raciais e assim por diante, né? A questão é que as pessoas mudam o mundo, as pessoas elas que utilizam o conhecimento. Então não basta só eu ter o conhecimento, é como usar a porcaria do conhecimento. Então tem essa frase do Paulo Freire, né? A educação não muda o mundo, a educação
muda as pessoas, ou eu diria, pode mudar as pessoas, e as pessoas aí sim, elas mudam o mundo. E aí, eu acho que uma das chaves de se animar com o sistema de educação, com o estudar em si, é isso. É compreender o caminhar histórico e dialético da realidade. O sistema de educação hoje é uma merda? É. Mas a realidade ela cria contradições. Então a gente tem um sistema de educação hoje, obviamente, ainda mais com o novo ensino médio, voltado para um viés de classe muito grande, assim, para uma educação pública para o pobre, né? Visando mantê-lo pobre, empobrecido, melhor dizendo, e uma educação privada que vai conseguir ali colocar o filho da classe média, das classes elevadas e ricas na faculdade e assim por diante. O novo ensino médio é muito patente nisso. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma estrutura, é uma parte da estrutura. Mas existem contradições na estrutura, e essas contradições a gente só cria a partir da luta, a partir de como você, atuando não individualmente, mas coletivamente, consegue mobilizar os seus conhecimentos para transformar, nem que seja a sua realidade imediata. Né? Porque ninguém individualmente ou pequenos grupos vai mudar a realidade como um todo, a estrutura como um todo. Está falando de processos históricos, né? E nesse processo histórico a gente tem a dialética, a criação das contradições, as críticas, e aí, bem como a gente tem o novo ensino médio, que patentemente é feito para distanciar a classe trabalhadora da universidade, de não ser meramente mão de obra barata. A gente tem as contradições de que, se você pega, vou dar um exemplo do currículo do Distrito Federal. O novo ensino médio tem essa estrutura, assim, bem foco no profissional, é o que afasta um pouco não, muitos estudantes do ensino médio da universidade, ao mesmo tempo que está lá. Quais são os pressupostos teóricos que orientam a rede de ensino do Distrito Federal? São as teorias, pedagogias histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural, que são concepções transformadoras, concepções progressistas, que, se fossem realmente aplicadas com toda a sua potencialidade, da sua forma, vou colocar assim, mais pura, a gente teria um outro sistema de ensino, né? Mas isso é o quê? Uma contradição dentro da estrutura. Uma estrutura que é feita para manter os privilégios de classes, por exemplo. Mas que, através da luta, as classes trabalhadoras, né, conseguimos inserir uma pauta nossa, olha, de que o que oriente, né, o ideal da nossa educação tem que ser a pedagogia histórico-crítica, tem que ser a psicologia histórico-cultural, né, que nos seus pressupostos realmente coloca que o sistema de educação deveria ser outro, e não esse que está aqui, ainda que haja uma mistura dessas duas concepções, pelo menos atualmente. E compreender esse movimento histórico, e que você faz parte dele, que muito, grande parte dos avanços históricos e das mudanças que você individualmente ou em grupo implementa só vão ter resultados num futuro muito distante, né? E o que eu tenho que lidar é com a realidade como ela está agora. E é uma realidade desanimadora, mas bem, é o que eu tenho. E o que eu posso fazer com o que eu tenho, não é? Já que não é de outro jeito e não poderia ser de uma outra forma, assim, agora, no instante, né? Poderia, no caso, assim, no futuro sempre pode ser de outra coisa. Mas agora não pode ser de uma outra maneira, é como é. O que eu faço, então, como eu me organizo individualmente, é claro, tem que ter uma organização individual para isso, mas como eu me organizo coletivamente, porque o que importa é o coletivo, ninguém muda o mundo sozinho, para buscar transformações nessas estruturas, no que está aqui de maneira imediata. Mesmo sabendo que eu não vou usufruir dessas mudanças. Vou ser um ator que busca a mudança, mas não vou usufruir das mudanças que eu quero. Isso vai ficar para uma outra geração.
Então, ter uma clareza disso, eu acho que é algum tipo de panaceia, de remédio que motiva, já que aí a pergunta do jovem é que está desmotivado a estudar, porque está desanimado com o sistema de ensino. E outra questão que eu coloco para o jovem que fez a pergunta, ou para outros jovens aí que estão desanimados, é: quem ganha com o seu desânimo? Tipo assim, se você começa a atacar o foda-se para a escola, porque está desanimado, eu entendo que esteja. Eu ficaria também. Eventualmente fico. E eventualmente com muita recorrência. Fico. Mas a grande questão é, se você deixa se abater por esse sentimento de ranço, de raiva, quem ganha? Você? Você ganha? Sua categoria, sua classe ganha? Ou esse sistema que você quer criticar ganha? Entende? Quem ganha com o desânimo do estudante da classe trabalhadora, com desânimo em relação à escola? Eu tenho certeza que não é a classe trabalhadora, mas é a classe que a domina. E é isso. Tem aquela frase famosa. Quando se é pobre, quando se é da classe trabalhadora, o maior ato de rebeldia é o estudo. Mas um estudo de qualquer maneira, aí a gente volta na frase do Paulo Freire. A educação muda o mundo? Não. A educação pode mudar as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Me perdi no pensamento aqui, calma aí que eu vou voltar agora. Pensar um pouco aqui, uns 2 minutos que eu volto. Sim, lembrei. Então, só a educação, você se apropriar do conhecimento e aplicá-lo de uma maneira que de fato se adeque à sua realidade, mesmo que essa educação venha de uma origem burguesa, venha do dominador, mas se você está tendo a oportunidade de ter essa educação, que você a tenha, utilize essa contradição que a classe dominante está colocando, está deixando, não deixando ter, né? Mas porque essas contradições elas também vieram a partir de luta, né? Mas que existem na realidade, aproveite essa contradição e use essa contradição, essa possibilidade para aumentar a contradição, aumentar a sua inequidade com o sistema educacional como está posto, com o sistema social como está posto, e que isso no processo histórico vai, com certeza, e é claro, a partir de ações organizadas, consequentes, trazer alguma transformação. E de novo, tem que ter consciência de que transformações são históricas e que a temporalidade para a história ela é muito diferente da temporalidade humana. A temporalidade humana ela é muito restrita. 60 anos para uma pessoa é uma vida. É uma pessoa que viveu, nasceu e morreu. Teve filho, teve trabalho, viveu uma vida, 60 anos, 65, né? Pegando a média aí da população. É uma vida. Para a história, para um movimento histórico, para um movimento social, para as transformações econômicas, 60 anos é uma vírgula. É uma vírgula. Nem isso. Nem uma vírgula nem um ponto. E ter consciência da historicidade das relações sociais. A historicidade, a temporalidade dessas relações, das estruturas, que opera não em décadas, mas em centenas de anos, né? Um conjunto de décadas, em milhares de anos. E isso sim é a temporalidade que a gente tem que trabalhar. E compreender que a nossa ação individual e coletiva está posta dentro dessa temporalidade. Principalmente a coletiva, quando tem uma organização consequente. É por isso que um socialista, um comunista, fala: você quer alguma coisa, você quer ter uma ação consequente, organize-se. Porque você sozinho não é nada. Qualquer pessoa sozinha não é nada.
Você pode pensar nos maiores nomes da humanidade aí, grandes presidentes, grandes imperadores. A gente tem que mudar a nossa visão em relação a isso. Sozinhos não são nada, eles tiveram apoio, alguma forma de legitimidade, nem que seja problemática, né? A gente discutir como essa legitimidade foi colocada, mas existe um acerto coletivo. Há algo compartilhado que permitiu que aquela pessoa tivesse aquele local de destaque, pensando aí nas grandes figuras da história. Né? Mas a questão é, organize-se. Não existe mudança social. Não vai existir mudança até na tua vida, dependendo da sua vida pessoal, mas mudanças no sistema educacional, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de convivência, de lazer e na estrutura social como um todo, se não houver organização. Algum tipo de organização. Organização da categoria, organização da classe. Uma organização que dê consequência a um movimento social, que é basicamente uma luta. A ideia de luta social é isso, né, também. Está colocada aí. Viajei pra caramba, falei um monte de coisa nada a ver, mas respondi as 3 perguntas. Acho que respondi. Né? Então aí, meu jovem da pergunta, entendo sua desmotivação em não querer estudar, apesar de gostar de estudar, mas não querer estudar porque o sistema de ensino é ruim, ele não te motiva, mas pense assim, quem está ganhando com a sua desmotivação? Você, eu ou a classe dominante, pensando que você é da classe trabalhadora? Quem está ganhando? Teu futuro chefe. Né? O futuro burguês, ou o burguês de hoje. Ele já está ganhando. Porque se você não estuda, você não se apropria dos instrumentos que podem trazer a sua libertação, seja enquanto indivíduo, seja a sua libertação enquanto classe, componente de uma classe. Mas agora tenha ciência de que talvez a sua libertação, a melhora da sua vida de maneira individual, ela provavelmente espero que aconteça. Aí até você chegar à idade adulta. Mas a libertação de classe ou da categoria, não sei qual categoria você pretende seguir, se você quer ser professor, quer ser, sei lá, bombeiro, enfermeiro, sei lá. Da sua categoria, a libertação não vai acontecer do dia para a noite. Ela não vai acontecer com você agindo sozinho e talvez você não veja ela. Provavelmente não vai ver. Mas a questão ela só vai acontecer se hoje você fizer alguma coisa. Tiver uma ação organizada. Então, você é estudante, grêmio, grupo de discussão, dispute o seu grêmio. Você é trabalhador de uma categoria X, você é enfermeiro, vai para o sindicato do enfermeiro. Ah, mas o sindicato é pelego, o sindicato é não sei o quê. Beleza, você vai disputar ele, você não vai ganhar talvez a próxima eleição para a diretoria com a visão que você quer, mas você tem que começar a fazer o trabalho de base para que daqui a 4, 8, 10 anos você consiga. Você e as outras pessoas, né? Então, vai para o sindicato aí da sua categoria, se junta no movimento social que você acha que seja interessante, dispute ele. Ele não vai ser perfeito, você não vai concordar com tudo, vão haver desvios, muitos você vai cometer, muitos o movimento social vai cometer, mas você vai continuar lá e dispute. O importante é que você está organizado, que a sua ação ela é uma coisa isolada, ela está consequentemente organizada e orientada, objetivada para uma finalidade. E é isso. Não existe outra saída para a classe trabalhadora a não ser a sua organização. Enquanto classe, enquanto categoria, né? Aí pensando nas categorias de trabalho específico, e o estudante está incluso aí, né? Considerar que o estudo também é uma forma de trabalho, se a gente considerar que trabalho é diferente de emprego, né? Então tem um emprego, você ganha um salário para isso, é uma atividade que você faz e ganha um salário, e o trabalho é toda atividade humana onde existe ali a mediação entre criativa e dialética, de transformação da realidade a partir da mediação entre o ser humano, a sociedade humana e a natureza, sua transformação.
tanto da natureza quanto do indivíduo, da sociedade, né? Que a sociedade, ao transformar a natureza, transforma a si mesmo. Seja porque a natureza não é mais a mesma, então em adaptar ela, seja porque aquilo que você está extraindo da natureza para criar alguma forma de riqueza social, econômica, vira um novo instrumento, né? Uma nova realidade a qual você tem que se adaptar ou te gera novas potencialidades. Então, é isso aí. Respondi essa pergunta, respondi a pergunta de como roubar coisas no trabalho e das antiguidades. Foram as 3 perguntas que vocês fizeram. Vou ressaltar que a caixinha de perguntas vai estar aí embaixo no Spotify. Então você pode colocar a sua pergunta, seu questionamento para um próximo episódio de perguntas e respostas. E no Instagram também, vou deixar lá.